Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, como eu disse no início da nossa missa, Jesus, em todas as vezes que aparece como ressuscitado, vem sempre com uma dupla missão. Em primeiro lugar, resgatar. Jesus tem carteira assinada de bom pastor, sabe como fazer as coisas, Conhece os nossos caminhos, os nossos jeitos e sabe se aproximar de nós. Jesus, resgate. E a segunda coisa que Jesus faz, nos manda a paz, nos envia a paz, nos dá a sua paz. Às vezes de um modo muito explícito, chega e diz, a paz esteja convosco. Mais explícito que isso, impossível, Mas às vezes ele não diz a palavra, mas o resultado acontece. Por exemplo, o que nós vimos hoje dos discípulos de Emaús. No meio do caminho, aqueles corações tristes, depressivos, angustiados, derrotados, se encheram da paz de Jesus, que é a paz do ressuscitado. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos começar pela paz. Quem não quer uma paz, Eu acho que está aí uma coisa que a gente nunca vai ter demais. Por mais que eu me sinta em paz, eu sempre quero mais paz, porque paz é coisa boa, E o que é paz? Paz é tirar as inquietações do coração, e Jesus faz isso. Quais são as inquietações que Jesus tira? Sobretudo, as inquietações do pecado. Quer vida mais inquieta do que aquele que só vive para o dinheiro? Do que aquele que só vive para os seus próprios prazeres? Do que aquele que só se preocupa com a aparência? Do que aquele que está mais preocupado com os likes do que em fazer o bem? Esse povo é um povo que vive inquieto. Escravo da opinião alheia ou escravo das próprias paixões. É uma inquietação terrível. Quando no dia da Páscoa nós lemos que São Paulo nos exortava a buscar as coisas do alto, é dessa paz que São Paulo falava. E é essa paz que Jesus tem para nos dar, meus irmãos. Se nós de fato cultivermos no nosso coração os mesmos sentimentos de Jesus, pouco a pouco, como aconteceu com os discípulos, ele vai trocando as inquietações do nosso coração pela sua paz. E é maravilhoso. Quem já experimentou essa graça, Quantas pessoas eu já escutei dizendo, padre, eu só vivia para o trabalho, eu só pensava em ganhar dinheiro, e com isso eu ia perdendo saúde, família, mas sobretudo perdendo a paz. A mesma coisa, aquele que é escravo das paixões, que procura só o prazer aqui, ali e acolá, perde os melhores tesouros da sua vida, mas antes, sem dúvida, perde a paz. Jesus nos dá a paz. Agora, essa paz que Jesus nos dá, tirando essas inquietações, dá outras inquietações, Só que são inquietações que não tiram a paz. Qual a inquietação que Jesus nos dá? É a inquietação de, o que eu faço para evangelizar essa juventude? O que eu preciso fazer para cuidar da minha família? Como eu posso ajudar esse meu irmão necessitado? Quem hoje está precisando da minha ajuda? É uma inquietação. Aquela inquietação santa que só traz alegria, que vê nos frutos a presença de Jesus. Pronto, isso é a paz. Peçamos ao Senhor que Ele nos dê sempre essa paz. Se lembrem que em outro lugar do Evangelho Ele diz, eu vos deixo a minha paz, mas eu não dou a paz como a dá o mundo. A paz do mundo não. A paz de Jesus é essa paz que quer o bem e quer fazer o bem e não descansa enquanto não fizer o bem. Ponto. Agora vamos falar do resgate. Eu acho que uma das imagens mais bonitas para nós podermos entender a nossa vida é justamente o caminho, Emaús é um caminho. Quem aqui é do pedal, por favor, levante a mão. Tem alguém aqui que é do pedal? Ah, corajosos, muito bem. Quem aqui gosta da corrida, levanta a mão. Tem mais gente da corrida. Caminhada. Eu estou levantando a mão, mas é puramente figurativo, vocês estão entendendo, Estou aqui assim só. 11 quilômetros, não é tanto assim, Vocês imaginam que esses discípulos demoraram 11 quilômetros, aliás, demoraram um dia para fazer 11 quilômetros ladeira abaixo. Deviam estar muito cansados, Muito tristes. De manhã tinham ouvido a história das mulheres que voltaram do túmulo,
ouviram também a história de Pedro e João. Chegou Pedro e João, falou que não achou Jesus, falou, agora acabou, vamos embora. O pessoal falou, fica para tomar um café. Falou, não, nós vamos. Mas foi um caminho de tristeza, né? Nesse caminho que às vezes nós passamos também. Eu pensava, como é que eu posso entender esse caminho dos discípulos de Emaús, né? Eu ficava pensando, por exemplo, não é? O caminho de alguém, eu penso aqui em Macaé, não é? Alguém que vem aqui para Macaé, por exemplo, e aposta todas as suas fichas em Macaé. Cidade do petróleo, cidade da energia, cidade do comércio. Mas às vezes chega aqui e não encontra as oportunidades e é obrigado a voltar para a sua terra sem o que investiu e sem nada. Pois é mais ou menos assim como estavam os discípulos de Emaús. Ou é como um padre, me colocando também, né? Que é enviado para uma paróquia, às vezes com tantos sonhos, tantos projetos, tantas coisas. Graças a Deus não é a minha história aqui, mas e às vezes tem que sair dali para outro lugar sem ter a oportunidade de realizar isso. Frustrante, né? Assim os discípulos de Emaús. E é nesse momento que Jesus chega. Sabe, às vezes na nossa cabeça a gente fantasia que Jesus vai chegar no momento bom, quando tudo estiver maravilhoso, quando o êxito, né? Quando as pessoas sorrirem para mim, quando todo mundo me aceitar, quando aquele dia for maravilhoso, aí chega Jesus. Claro que Jesus também está ali, mas sem dúvida nenhuma ele está muito mais perto quando eu estou mais necessitado. E Jesus pega justamente no momento em que nós mais precisamos. Vamos ver se quem tem aqui data de nascimento um pouco mais antiga, talvez aqui é coisa mais moderna, não sei. Quem aqui já ouviu falar de um poema chamado Pegadas na Areia? Levanta a mão. Muito bem. Estou fazendo levanta a mão, gente, para vocês não dormirem. Depois de um feriadão, o pessoal já está... O feriadão cansa mais do que trabalho, às vezes, né? Pegadas na Areia é mais ou menos a história dos discípulos de Emaús. Vocês se lembram da história, né? Uma pessoa chegava na praia e no céu apareciam as cenas da vida daquela pessoa. E ela percebia que na praia tinham 2 pares de pegada. Uma era a dele e a outra de Jesus. E aí ele ficou revoltado no meio da história. Ele percebeu que quando apareciam as cenas mais difíceis da vida dele, um par de pegadas sumia. Ele falou, Senhor, na hora que eu mais preciso, o Senhor me abandona? E aí Jesus responde o quê? Que naquele momento ele carregava no colo, nos braços. Isso aí. É mais ou menos como os discípulos de Emaús. E é mais ou menos como a nossa vida. Nós temos uma espécie de mania, de cacoete, né? De achar que no momento difícil Deus vai embora. É o contrário. Quantas pessoas já me disseram, padre, não vou mais à igreja. Eu falei, por quê? Estou fazendo tudo certo, padre. Mas está dando tudo errado, padre. Não vou mais não, vou procurar outro caminho. Eu falo, meu filho, mas é agora que você tem que vir todo dia. Jesus está conosco nos momentos difíceis, sim. E agora o processo de resgate. 5 coisas. Primeiro, qual é a primeira coisa que Jesus faz com aqueles discípulos de Emaús? Vamos aprender com Jesus, né? Primeira coisa que ele faz, escuta. A pergunta do evangelho de hoje, o que foi? É a pergunta que todos nós às vezes queremos escutar, né? Que a gente está doido para desabafar, não sabe com quem falar, não sabe como dizer. Que alegria quando chega alguém e fala assim, o que foi? Me conta, né? E nós precisamos aprender a fazer isso com Jesus. Meus irmãos, nós temos que nos lamentar com Ele, pedir ajuda a Ele, reclamar com Ele. Parece que a gente está esquecendo disso. Hoje o pessoal vai para a rede social, faz textão, mas não fala com Jesus. Vai na vizinha e mas não fala com Jesus. Se é da igreja, então, Nossa Senhora, né? A reclamação começa no padre e termina naquele que limpa o chão. Mas fala com Jesus. Em primeiro lugar, o Senhor nos escuta, não porque Ele não saiba o que está acontecendo, mas é porque nós precisamos falar. Primeira coisa. Qual é a segunda coisa que Jesus faz? A segunda coisa é explicar as Escrituras. E aí eu vou dizer para vocês uma coisa com tanto orgulho, porque eu escuto isso dos padres desde que eu era um naniquim desse tamanhozinho assim.
Toda a vida o padre sempre diz a mesma coisa e parece que a gente não entende. A palavra de Deus tem que ser meditada todos os dias. Eu não posso acordar um dia sem ler a liturgia do dia. Pelo menos o Evangelho. O melhor é a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho. Ai, padre, mas eu leio e não entendo. Quando eu era pequenininho assim, ainda tinha desculpa, né? Porque a missa era 6 horas da manhã na Rede Globo e pouco lugar para conseguir ver. Agora você tem um celular na sua mão. Quantos padres você conhece que pregam o Evangelho todo dia? Frei Gilson, Padre Paulo Ricardo, Padre Mário Sartori, padres da Canção Nova, padres da Rede Vida, padres da Século XXI. Quem disser para Jesus que não tem um padre para pregar, Jesus fala: meu filho, você está fora do mundo, né? Segunda coisa que Jesus faz é abrir a nossa inteligência para nós lermos a palavra. E é ali que ele vai começar a nos resgatar. Ele tem que nos iluminar a partir dali. Nosso Senhor precisa que você tenha ouvidos de discípulo. Então escute a palavra de Deus. Terceira coisa, depois que ele escuta, abre a Bíblia, a terceira coisa é pegadinha do malandro. Conhecem essa, não? Jesus faz muito disso, ele é mestre nessas coisas também. Fez de conta que ia adiante. Para quê? Para os discípulos dizerem: fica conosco, Senhor. Vamos repetir isso? Fica. É tudo que Jesus quer ouvir. Vamos repetir de novo. Fica conosco, Senhor. Só de falar já dá paz no coração, né? Jesus precisa escutar de nós também. Fica conosco, Senhor. Como seria diferente a minha vida se nos momentos da tentação, da tristeza, da raiva, eu tivesse a coragem de dizer: fica conosco, Senhor, né? Quem conhece aqui o nosso bispo, Dom Luiz Antônio, invariavelmente, se você está perto dele por volta das 5, 6 horas da tarde, ele para tudo, chama todo mundo e faz a gente repetir com ele: fica conosco, Senhor, pois já é tarde, o dia declina, fica conosco, Senhor. Ele faz com todo mundo. Nos chama a oração, né? E nós precisamos aprender a rezar: fica conosco, Senhor. Permanece comigo. Jesus precisa ouvir a nossa voz. Escuta, abre a Bíblia, fica conosco, Senhor. E por último, ainda falta a quinta, mas a última de Jesus. Por último, Jesus parte o pão. E é interessante porque quando a gente lê o texto do Evangelho, a gente fala: ué, mas que coisa engraçada. Jesus parte o pão e some. Por quê? Porque ele permanece no pão que ele partiu. É a Eucaristia. Nós precisamos ter uma fé pascal de Jesus que está vivo, então nós precisamos ter uma fé eucarística. Como é que nós visitamos Jesus? Quantas vezes nós visitamos Jesus? Jesus é aquele que eu só visito por obrigação? Jesus é aquele que eu venho, aceno assim de longe? Ou Jesus é aquele que eu vou e converso com Ele e tenho intimidade com Ele? Quanto custa a sua Eucaristia? Para que a Eucaristia tenha sentido, tem que ser uma via de mão dupla. Para Jesus a Eucaristia custou a cruz. E para nós? Como está a sua fidelidade durante a semana? Como está o seu esforço por conhecer as coisas de Deus? Se você se esforça, você pode chegar aqui na frente e na hora de receber a hóstia você vai entender que tem o esforço da parte de Cristo, mas tem também o seu esforço. Eucaristia não é a amostra grátis do shopping. Eu preciso recebê-la se eu faço por onde. Por isso a gente se examina antes da comunhão. Não é automático levantar do banco e vir para a fila. Eu preciso receber a Jesus consciente de que eu quero viver a vida dele. Parte o pão, nossos olhos se abrem, né? E a última coisa eu já comentei, que é a paz. É interessante, se demoraram um dia para descer 11 quilômetros, subiram correndo em 1 hora e voltaram para Jerusalém. Se para você está faltando essa vitalidade, talvez seja o resgate de Jesus que está faltando. Não da parte dele, mas da sua. Está faltando a paz. Não porque ele não nos deu, mas porque às vezes nós ainda não a recebemos, né?
Por isso, a nossa oração hoje tem que ser: fica conosco, Senhor, nos ajuda, porque nós precisamos de Ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.